Acontece que estou cansado de servir. Acontece que estou cansado de chover no molhado. Acontece que aqui nada acontece além da chuva. 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 Da minha mão emana o trovão e a importância da água. Da minha boca as palavras são nuvens que cobrem a grandeza dos tempos. Eu dou o sustento para que germine o grão sagrado do milho. Água, a substância que procuramos em outros planetas, e a principal substância que mantém a vida que conhecemos. A água é um viajante que percorre o nosso sistema. Ela dança em um ciclo eterno, nutrindo, limpando, renovando e unindo o céu e a terra em um único sistema. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é o Muda Floresta, o seu podcast agroecológico. No episódio de hoje falaremos sobre o passo da água, desde a sua importância até como otimizar esse importante recurso em sistemas agroflorestais. E é hoje que você vai entender que sim, é possível plantar água. Já falamos no primeiro passo, a terra, sobre a cobertura do solo e as suas vantagens. E aqui vai ficar mais que explícito o quanto dizemos que estamos falando de um sistema. Tudo está interligado. Mas vamos para o passo da água. Quando falamos de água, não vamos focar somente na irrigação, pois a água não está disponível somente em rios, riachos e na torneira. Ela também está presente no solo e no ar, no sereno que cai toda noite. E muitos sistemas naturais já conseguem aproveitar essa água. Bactérias que secretam substâncias que acumulam água à sua volta, a própria matéria orgânica que acaba formando bolsões úmidos no chão e que podem ser aproveitadas pelas raízes de nossas plantas. Amana é uma palavra que vem do tupi, uma das línguas-mães do português correto. E, resumidamente, significa chuva, águas que caem do céu, mas pode ser interpretado também como círculo. A água no nosso planeta não vai acabar. Ela não está indo para nenhum lugar. Ela sempre circula por rios, lagos, nuvens, neve e oceanos. E também dentro de nós, seres vivos. Sim, nós fazemos parte do ciclo da água. Já ouviu aquele papo de que nós somos 70% água? Pois é, mas essa água não é a mesma sempre. Claro que não. Por isso, temos que beber em média 2 litros diariamente de água. Agora lembre que todos os seres vivos que conhecemos usam e precisam de água de alguma forma. E uma das sabedorias da natureza que garante água para a vida de uma floresta é sim ela, a cobertura do solo, que protege os seres vivos, grandes e pequenos, que estão na terra e, claro, também as raízes. E os maiores inimigos para manter essa água disponível são o sol escaldante e os ventos. Quanto mais tempo a água fica na terra, melhor a vida que existe nela consegue usar. Menos é preciso regar em situações de agricultura e o que sobra ainda volta pra gente. E já vamos falar sobre como é possível alimentar os rios subterrâneos ou os lençóis freáticos. Em área que nós chamamos de florestas, tudo que vemos acima do solo, as plantas, seus troncos e galhos, existe o mesmo tanto de matéria embaixo da terra. As raízes penetram fundo no solo e guiam o excesso da água da superfície para os lençóis freáticos.
o que reabastece nascentes e rios próximos. O próprio Ernest tem como exemplo a sua fazenda, que já foi chamado um dia de Fugidos da Terra Seca. Hoje, com seu nome original, Fazenda Olhos da Água, rebrotando mais de 10 nascentes na região. Eu sei que já falamos sobre a cobertura do solo no passo da terra. Não vamos repetir demais, eu prometo. Mas a cobertura do solo será nosso meio de não somente proteger a vida dele, mas de principalmente manter a água presa no solo. A água mais a matéria orgânica facilita a decomposição. E aqui já vai ficar uma dica no manejo. Não imagine seu plantio pensando só no seu cargo-chefe ou produto principal. Lembre que nenhum deles vive sozinho e que pode existir muita interação e substâncias importantes que as plantas acumulam em seus troncos e galhos e folhas, que são diferentes. A diversidade sempre será a saída. Entenderam quando dissemos que você está plantando água? Quando estimulamos a umidade a permanecer no solo e principalmente usamos diversas espécies de árvores, nós ajudamos na infiltração da água no solo, contribuindo para a quantidade de água disponível. Melhor se ter água por muito mais tempo e principalmente nas épocas de seca, não é mesmo? Então, plante água. Podemos até falar de vários tipos de irrigação aqui. Claro que vamos deixar alguns artigos e métodos que podem ajudar e acelerar o seu plantio, principalmente quando falamos de algumas plantas mais exigentes, como a maior parte das hortaliças. Mas e se eu disser que não precisa da irrigação? Ou que ela pode ser feita muito mais bem otimizada e principalmente economizando água? E só vamos reforçar. Não existe receitas prontas. Você pode muito bem se adaptar ao que você tem, mas direto ao ponto, se nossa ideia é imitar a natureza, claro que imitar a chuva também é interessante para o seu plantio. Mas aqui entram os problemas de se querer receitas prontas. O que você tiver disponível de sistemas de irrigação e, claro, a quantidade de água, pode ser o melhor para você já começar o seu plantio, mesmo não simulando chuva como eu estou propondo. É mais para dar uma ideia, mas existem fitas de plásticos que esguicham, espirram e gotejam. Várias formas para você usar na irrigação, mas tudo vai depender de 3 coisas que eu diria principais. E falando em irrigação, você sabia que existem diversas técnicas para otimizar o uso da água na agrofloresta? Uma delas é a irrigação por gotejamento, que é super eficiente, principalmente em áreas secas, e ajuda a economizar água. Outra técnica importante, principalmente para a soberania no plantio, é a captação de água de chuva. Com um bom sistema de cisternas, podemos coletar e armazenar a água da chuva para usar nos períodos de seca. Isso é especialmente importante em regiões onde a chuva não é tão frequente. A gente ia de manhã esperar que a água minasse, né? Muitas vezes o menino saía de 6 horas, chegava de 10 horas do dia com água lameada para a gente beber. E depois que chegou essa cisterna, amenizou muito, não somente o meu problema, mas da minha comunidade, né? Os que foram contemplados com a cisterna. E a gente está muito feliz. Lembrando sempre que a água que usamos para irrigar as nossas plantas e até para a gente beber, vem desses recursos naturais. Então é mais do que o nosso dever entender os seus ciclos. E claro, trabalhar junto desses ciclos, porque na verdade não dá muito para ir contra, né? Primeiro, a disponibilidade de matéria orgânica que você tem no solo, que nós já aprendemos que ajuda a manter a água por mais tempo disponível para as raízes. Então, mais cobertura, mais água disponível e a menor a necessidade de irrigação. Segundo, é a disponibilidade de equipamentos e, claro, da água que você tem. Não que precise esbanjar, mas entendendo o tanto que suas plantas precisam e o quanto a sua cobertura segura de água podem ser diferentes.
Se você está fazendo em muitos hectares, mangueiras furadas ou esguichadores podem suprir rapidamente toda a necessidade do seu espaço. Mas aqui entra um bom e velho depende, conhecido de muito tempo dos biólogos e dos agroecólogos também. Mas conheça as suas plantas. Dependendo do que você for plantar, hortaliças no geral, por exemplo, elas exigem mais água. São plantas que desenvolvem rápido e usam muita água. Claro, mas não que isso seja o ideal. Então, por último, tenho que falar da disponibilidade de água. E o que muita gente não sabe, mas nem toda água é igual. O que sai da torneira vindo da empresa de tratamento, seja qual for, ela foi modificada e adicionada algumas substâncias para ela durar mais tempo e evitar diversas doenças e contaminações. E essa química dificulta uma habilidade que as plantas usam para absorver água e outras substâncias que nós também sabemos usar. A osmose. Sim, aquela história de soluto, solvente que eles tentam equilibrar, lembra? Da aula de biologia? A água é chamada de solvente universal e ela se move de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. Já ouviram falar de gente jogando sal no sapo ou na lesma? Não façam isso, deixem os animais em paz. Mas a ideia é a mesma. Os animais ressecam, pois a água dos animais é quase que puxada pelo sal. Uma das técnicas de cobertura do solo que está sendo mais usadas nos processos atuais de agrofloresta é cobrir o caminho entre as linhas de plantio com troncos e os canteiros com a matéria orgânica menor e mais fina. Claro que isso não é regra e muito menos uma receita. Mas é importante sempre molhar toda a área de plantio, até mesmo os troncos. As raízes das plantas não ficam sempre juntas ao pé da planta. O ideal para elas é se espalhar para coletar água e nutriente o mais longe ou onde tem água e nutriente. Existem muitos casos de raízes encontrando encanamentos de casas, entrando pela menor fresta possível e entupindo os canos. Alguns estudos inclusive sugerem que as raízes consigam de alguma forma ouvir a água passando pelo encanamento. Pois é. Porém, se você vive em uma área com pouca água disponível, o ideal seria algum tipo de irrigação mais localizada, para que o aproveitamento da água seja direto para a planta. Já citamos os gotejadores, ou fitas de gotejamento. Mas, de novo, entenda a sua realidade e a disponibilidade de materiais e, principalmente, água. Cada lugar é um lugar diferente. Uma serra ou um rio cortando seu terreno podem fazer diferença em coisas como altitude, ventos e a composição básica do solo. Se você está pensando em plantar em vasos ou pequenos canteiros, pode ser mais controlável, vamos assim por dizer, mas ainda importa esses cuidados e a influência também. Se você tiver interesse, nós podemos falar mais específico de alguns tipos de plantios agroflorestais mais comuns de algumas regiões. Mandem mensagem com perguntas que podemos montar um episódio especial. O Brasil só pode ser considerado uma potência agrícola porque nós também somos uma potência hídrica. Sim, nós só plantamos porque temos água. A floresta é o nosso maior irrigador e plantar florestas só fortalece esse ciclo, que tem uma grande importância local e até mesmo por todo o continente. Nós já estamos assistindo todos os dias resultados das mudanças nos ciclos da chuva, como as secas constantes ou as tempestades cada vez mais comuns. Então, o que eu preciso me preocupar com o passo da água, afinal? Entender primeiro o quanto a sua planta gosta de água. Por exemplo, cactos, suculentas e bananeiras já acumulam água dentro delas. E isso dá a elas uma resistência a lugares secos e à falta de água. Outras plantas são mais exigentes na quantidade de água que necessitam para crescer, florir e frutificar, enquanto algumas plantas podem ficar sem irrigação por anos.
E de novo, como já falamos no Passo da Terra, você identificar como é o seu solo já vai te dar uma ideia de quanta água você vai precisar. Solo muito arenoso segura pouca água. Plantios em baixadas acumulam mais água. Em topos de morro, com muita inclinação, a água tende a escorrer para a parte mais baixa, levando nutrientes, e por aí vai. Mas também foque na matéria orgânica, sua maior aliada na agricultura regenerativa, sempre mantendo a água no solo, protegendo do calor do sol e disponibilizando nutrientes diversos para o seu sistema. Mas por que as plantas precisam de tanta água? Existe até uma lenda de que o eucalipto é uma planta que acaba com os lençóis freáticos. Mas tenho que dizer aqui que o problema nunca é a planta, mas o plantador e a forma do plantio. A monocultura. Já comentei sobre isso e de como as plantas com a mesma necessidade de água, plantadas todas juntas, sem qualquer cobertura vegetal, vai exigir muito do próprio lugar, como também das águas e do subsolo, ainda mais falando de uma árvore com raízes profundas. A monocultura se cerca de diversas técnicas que desperdiçam água, desde ambientes sem biodiversidade e sem componentes para completar ciclos, até solo descoberto e queimadas para a limpeza do pasto. Técnicas que estão de antemão aos processos da natureza. Mas estamos falando demais e não respondemos. O que as plantas fazem com tanta água? Bom, o agronegócio eu já sei o que faz. Desperdiça. Responsável por consumir cerca de 70% da água doce disponível do mundo. A monocultura esgota os recursos naturais. Grandes extensões de terras dedicadas a um único tipo de cultivo requerem irrigação constante, o que resulta em desperdício significativo de água. A monocultura planta seca. Tá bom. Parei. Elas gastam água para fazer a chamada fotossíntese. Ou como eu gosto de dizer, comer o sol. Mas de toda a água que as plantas absorvem, menos de 1% é destinada para as reações químicas que chamamos de fotossíntese. Outra é criar novas células, e claro, todo ser vivo é composto da maior parte de água, mas ainda assim representa 5% de todo esse consumo. Ainda faltam 94%. O que é tão importante para gastar tanto? Para conseguir fazer a fotossíntese, as plantas não comem apenas o sol. Para os seus processos químicos, elas também precisam de outros ingredientes que estão no ar, como o gás carbônico e o oxigênio. Para conseguir esses preciosos gases, as plantas precisam transpirar, ou no caso delas, chamado de evapotranspiração. Sim, é uma palavra meio complicada. As plantas perdem pelas folhas a água, para que esses gases consigam entrar em seus tecidos. Um processo muito importante e que nós dependemos muito dele. E tem mais. A água também influencia a área, ou o microclima da nossa agrofloresta. Plantar árvores próximas às áreas de cultivo pode ajudar a criar um ambiente mais fresco e úmido, beneficiando todas as plantas ao redor. Isso é particularmente útil em dias quentes e secos, quando a evaporação da água pode ser um problema. E manter a água no ar cria o que a gente conhece como orvalho ou sereno, aquela nuvem baixinha que cobre o mato e deixa tudo molhado. Esse fenômeno acontece quando a temperatura cai durante a noite e a umidade do ar se condensa nas folhas das plantas. Esse orvalho é uma forma diferente e poderosa de irrigação natural, que as plantas absorvem nas primeiras horas do dia, ajudando a mantê-las hidratadas e frescas, mesmo em épocas mais secas. Mas agora com essa chuvada, torna o solo uma esponja. Ou seja, chove, nós temos a capacidade de retenção de água aqui aumentada, muito mais ampliada, em nível absoluto, comparado a um solo exposto.
Isso é uma vantagem muito grande para a cultura de roça. Você ter condição de ter uma resiliência a mais. Se houver um veranico, passar uns dias sem chover, quem plantou mais cedo está sujeito até perder o roçado. Morre o feijão, o milho não vem. Aqui não acontece isso. Plantou, se estabeleceu, pronto. Aguarda até uns dias sem chuva, porque o solo está com capacidade de retenção de água ampliada. Então, a roça perene. Toda essa umidade cria localmente o que conhecemos como microclima, que é toda essa água mantida suspensa no mesmo lugar. Você conhece a orquídea, não é? Então, ela vive e prospera dentro deste microclima, produzido pelas florestas, com uma alta umidade. Então, para concluir, a água, como a gente já sabe, é essencial para a vida. E sim, você pode plantar água. Para quem quer conhecer mais um pouco, vamos deixar algumas referências para vocês. E quando falamos de água na agrofloresta, não estamos falando apenas da que vem com a chuva, ou a que tem nos rios, a que vemos nos mapas. Não, estamos falando de um ciclo muito maior e muito mais complexo, e que nós fazemos parte dele. Você já ouviu falar dos rios voadores? Esses rios são formados por enormes volumes de vapor de água que viram nuvens e são transportados pelo ar, especialmente saindo da grande floresta amazônica, descendo para outras regiões do Brasil. E essas correntes de vapor são essenciais para a distribuição de chuva em várias partes do país. Imagine só, rios gigantes voando sobre nossas cabeças. Quando mantemos nossas florestas em pé, ajudamos a garantir que esses rios voadores continuem a funcionar. As árvores liberam uma quantidade gigantesca de vapor de água na atmosfera através da transpiração. Isso cria nuvens que se movem e levam a chuva para lugares distantes. Sem a floresta, esse ciclo será interrompido, e as consequências desastrosas para o clima e a vida em geral no nosso planeta. A natureza é realmente uma professora fantástica. E quanto mais aprendemos com ela, mais podemos melhorar nossos sistemas de plantio e, claro, nossa vida como um todo. Devemos usá-la com sabedoria e respeito. Em um mundo onde as mudanças climáticas estão afetando a disponibilidade de água em muitas regiões, a responsabilidade de cada um de nós em cuidar deste recurso é ainda maior. E não é fechando a torneira que solucionaremos o problema. A água é um recurso básico e não deve ser mercadoria. Toques para economizar água. Abrimos ou fechou? Primeiro, toca aqui comigo e fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar. No próximo episódio, vamos dar um passo para dentro de um dos elementos mais poderosos e imprevisíveis da natureza, o clima. Você vai descobrir como as variações climáticas podem ser tanto aliadas quanto desafios em nossa jornada de cultivar um sistema agroflorestal. Falaremos desde a importância das chuvas, dos ventos e até mesmo a direção do sol. Tudo o que pode te ajudar a entender o seu território. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. Zalzinho. E esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante, conhece alguém que poderia se interessar, mande este podcast para todo mundo, que só assim conseguiremos espalhar a palavra da floresta. Vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta. Florestas ou nada. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.